E falando desse tema, sobre a bênção do perdão, não tem fim. Todo dia que nós meditamos, gera em nós mais sede, mais fome de aprendizado. Mas eu quero ministrar pautado em 2 tópicos. O primeiro tópico vai dizer sobre a reciprocidade no ato do perdão. A reciprocidade no ato do perdão. O segundo tópico é perdão é tridimensional. Perdão é tridimensional. E falando da reciprocidade do perdão, vai dizer Paulo lá aos crentes, aos Colossenses, precisamente no capítulo 3 e versículo 13: perdoai mutuamente, perdoai mutuamente. E Paulo diz no versículo 13 do capítulo 3 aos Colossenses: suportem-se. Já até frisou, já nos antecipou aqui pastor Hernildo na sua oportunidade sobre suportar. E Paulo começa falando aqui nessa tradução Nova Versão Internacional: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Olha como é a palavra de Deus. Porque tem pessoas que não conseguem perdoar e não conseguem amar, mas pelo menos deve suportar. O mínimo que ele deve fazer é suportar. E o perdão, ele é mútuo. Eu perdoo, também sou perdoado. Eu peço perdão, também eu libero perdão. E tem situações, missionária Raimunda, que é difícil a pessoa ir até quem lhes ofendeu para pedir a mesma perdão. E às vezes pelo egoísmo, pela soberba, muitos dizem, se ele ou se ela, falando de pessoas sem distinção de sexo, se ela quiser, ela vem a mim. Foi ela que fez, foi ela que ofendeu, foi ela que prejudicou, que causou o problema. Mas escute, meus irmãos, eu já sou crente há mais de 20 anos, graças a Deus. Isso não é mérito meu. Eu creio que os que menos têm de fé têm aqui seus 5 anos adiante. Imagine Jesus voltando hoje e eu perdendo a oportunidade de entrar no céu apenas por um capricho egoísta, pelo meu orgulho de não liberar o perdão a quem quer que seja, porque me ofendeu. Nós estamos servindo a Deus e temos a promessa de galgarmos o céu. E muita gente vai ficar fora do céu por falta de perdão.
Paulo diz em Efésios, aos cristãos em Éfesos, no capítulo 4, versículo 32, perdoando-vos uns aos outros. Então o perdão, ele é recíproco. Eu perdoo e sou perdoado. Vice-versa. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, Paulo escreve à igreja em Éfesos, no último versículo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Foi tão bom no dia que eu cheguei a Deus e pedi perdão de todas as minhas mazelas, de todas as minhas culpas, de todas as práticas pecaminosas, e me senti abraçado pelo perdão de Deus, aliviado, e uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Isso não tem preço, porque o preço Jesus já pagou por nós na cruz. Por que que eu também não tenho a sensibilidade de liberar o perdão a quem quer que seja? Quantas pessoas já chegou a mim pedindo perdão sem eu saber a causa e nem me interessei em saber? Simplesmente eu reconheci que aquela pessoa estava com o coração quebrantado, com sinceridade, e ela veio a mim pedir perdão porque ela queria o perdão de Deus na vida dela. E se eu negar o perdão de Deus para aquela pessoa, eu que vou ser cúmplice. Se ela me perdoou de coração e eu não perdoo, diante de Deus ela está em paz. Agora a minha vida vai estar em turbulência, porque eu estou negando perdão a uma pessoa, enquanto que eu já fui perdoado por Deus de todos os pecados cometidos. E quem sou eu para não perdoar um pecador, quem quer que seja? Uma irmã me abraçou chorando, me molhou meu ombro aqui de lágrima, pedindo perdão, numa oração de meio-dia. Isso em outro lugar, não foi aqui. E eu digo: está perdoado em nome de Jesus. Ela disse que já estava 3 noites sem dormir direito, e tem um monte de gente, pastor Hernildo, que fica falando da vida do irmão, que fica fazendo julgamento temerário, que fica dando evasão a coisas de Satanás, e com a vida toda em ruína. E Jesus pode voltar e ela ficar. O presbítero falou aqui de uma igreja que fechou por conta de obra maligna. Mas se tem uma coisa que leva a crente à falência espiritual, ministerial, e leva até ele fora da igreja, é fofoca, calúnia, defamação, linguarudos. Isso é uma desgraça. Desgraça é ausência de graça. Isso são armas de Satanás para tirar a pessoa dos caminhos do Senhor. E não está nem interessado em tirar aquele que está sendo vítima, mas está querendo tirar aquele que está sendo instrumento de Satanás. Consequentemente, aquele que está sendo vítima, às vezes também termina sendo tragado pelas forças maléficas. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus,
mas infelizmente é a realidade dos dias odiernos. Como quereis que os homens vos façam? Em Lucas capítulo 6, versículo 31, assim como eu quero que alguém faça para mim o bem, eu também tenho que fazer para a pessoa que quer, que eu quero que ele faça o bem para mim. Assim como eu quero ser perdoado, eu também devo perdoar quem quer que seja. E em Lucas 6,31, Jesus tratando aqui do assunto da oração, e aí ele vai falar sobre o perdão. Jesus vai dizer no versículo 31, ensinando os discípulos, Jesus disse assim: portanto, não se preocupe dizendo, Lucas 6, 31, exato, dizendo, que temos que comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que precisam delas. E aí vai dizer bem aqui, 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu vou compreender que a justiça de Deus impregnada em nós, ela gera arrependimento, perdão, comunhão recíproco na vida do crente. Isso é priorizar o reino de Deus em nossas vidas, ou seja, a presença de Deus em nós como habitação, como templo, como santuário, como tabernáculo, casa e morada do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo reina em mim, habita em mim, como santuário, como templo, eu tenho que ter a sensibilidade de perdoar, de amar, de manter a comunhão com meu irmão, com meu próximo, com quem quer que seja. E se eu tenho a presença, a habitação do reino de Deus na minha vida, então eu também tenho que aprender a liberar o perdão a quem tem me ofendido. Perdoar, meus irmãos, é condição para ser perdoado. Perdoar é condição para ser perdoado. Eu quero o perdão de Deus, pois eu também tenho que aprender a perdoar. Aquele que não perdoa os outros quebra a ponte sobre a qual ele deve passar. Está vendo? Aquele que não perdoa, ele quebra a ponte da qual ele deveria passar. Ou seja, isso está falando de impedimento dele receber as dádivas, as bênçãos de Deus, porque ele é rancoroso, porque ele não libera perdão, ele é tomado pela raiz de amargura. E aí nós vamos ver bem aqui no perdão tridimensional, que a raiz de amargura é um dos fatores que leva muitos à morte espiritual. E por que essa raiz de amargura? Tudo gera pela falta de perdão. E o segundo ponto, o segundo tópico é o perdão tridimensional. E em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, eu já estou aqui em Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. A pessoa está cheia
de mágoa, de ressentimento, de ira, de rancor contra o irmão, mas ele está lá no altar: me perdoa, Deus, minhas falhas, minhas fragilidades, perdoa, Senhor, pelas minhas ignorâncias. Mas a pessoa lá está clamando, suplicando o perdão daquela pessoa, e a pessoa não quer liberar o perdão. Ainda tem uns que ainda dizem que está orando para Deus matar, está orando para Deus colocar no leito, está orando para ir para a cadeira de rodas. Isso é oração de feiticeiro, e Deus não recebe. Não adianta ninguém orar para Deus me matar, ninguém orar para Deus quebrar minhas pernas, me colocar na cadeira de rodas, porque a minha Bíblia diz lá em Números, capítulo 23, que contra Israel não há encantamento. Não há feitiço que pegue contra o servo e a serva autêntico de Deus. Agora, se eu não libero o perdão, se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu estou abrindo uma grande brecha, e é um dos fatores que leva muita gente à ruína, porque eu estou vulnerável a tudo isso me afetar. A oração, como dizem, contrária, ou qualquer que seja a seta do diabo, a pessoa está vulnerável. A Bíblia diz em 1ª carta de Pedro, eu gosto muito dessa referência, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio e vigiai ou vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está constantemente ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu não ser sóbrio, se eu não ser vigilante, não tiver em vigilância, e aí eu vou abrir a brecha. E para mim ser sóbrio e estar em vigilância, eu tenho que amar meu irmão com as suas indiferenças, eu tenho que abraçar com as suas indiferenças, eu tenho que suportar, no mínimo suportar ele, eu tenho que ter comunhão com ele, perdoar ele com todas as suas fragilidades, porque assim eu estou tapando a brecha, e o diabo pode estar de redor, pode rugir, pode berrar, mas ele não pode tragar, porque eu estou blindado pelo sangue de Jesus, e não tem oração de agoreiro, não tem oração de feiticeiro, não tem oração de guru, não tem demônio, não tem bita de barão, não tem Satanás que possa afetar minha vida, porque eu estou alicerçado na rocha, que é Cristo. Eilabara comandeve a sé. Glória. E quando estiverdes orando, se sente alguma coisa contra alguém, perdoa. Irmão, não custa nada. Ah, mas eu não senti nada, não senti vontade. Se você não quer ir lá pedir perdão para ele, mas se ele vir até você, perdoa. Ah, mas só da boca para fora. Sim, você está crente para quê? Você está crente aí porque não tem outra coisa para... Você está crente para ir para o céu? Você está crente para usufruir da bênção de Deus? Você vai perder o quê? Você vai perder sua casa, seu carro, vai perder seus bens? Se você liberar o perdão para alguém que está suplicando, que está sofrendo, que está lá amargurado, que está lá sem sossego, você vai ganhar. Se você perdoar o indivíduo, perdoar o pecador, perdoar quem quer que seja que tenha lhe ofendido, eu te perdoo, Deus me perdoa. Isso aqui é o perdão tridimensional. Eu te perdoo, Deus me perdoa. Não é fácil perdoar por causa de nossas ideias,
de justiça. Ah, não, mas até hoje a situação está desse jeito, ele acabou com minha vida. Eu estava lá em Peris um dia desse, aí um obreiro lá ligou, entrou em contato, soube que eu estava lá, diz, não saia daqui, enquanto eu... fala para ele não sair daí. A pastora Ubinete estava comigo, o pastor Batista, missionário Sérvio, o irmão João, né, filho do pastor Batista, diz, fala para ele não sair daí enquanto eu não chegar. Chegou do trabalho, já estava escurecendo, eu fiquei lá, nós já ia sair de lá 5 horas. Aí chegou lá, já foi chegando pedindo perdão. Quero lhe pedir perdão, se eu voltasse aqueles anos atrás, nada tinha acontecido, e Deus tem me incomodado, isso tem tirado minha paz. Olha o que a falta de perdão faz. Tira a paz, isso gera doenças, enfermidade. Tem gente que perde até a lucidez. E aí eu disse, tudo bem, está perdoado em nome de Jesus. Me abraçou, abracei ele. Eu confesso que nem pensava, nem imaginava nada sobre essa pessoa, mas liberei o perdão. E ele ficou sossegado, ficou em paz, porque ele estava incomodado, estava sem sossego, né? Mas se for por falta minha, pois pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, viver em paz. Se não fosse entrar no céu e eu fosse o fator disso, então está liberado. Agora é ele com Deus, porque depender de mim, ele já está no céu. Eu não estou perdendo nada com isso, não está tirando nenhum membro do meu corpo, não está me causando nenhuma dor, não está me tornando mais rico e nem menos pobre, mais santo e menos santo. Isso me torna ainda mais santo. Não santão e nem santinho, mais santo. Porque a santidade, está escrito aqui em Hebreus, segue a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verás a Deus. Então como é que eu vou seguir a paz se eu não perdoo? Como é que eu vou seguir a paz e a santificação sem comunhão? E aí, já estou encerrando. Quem perdoa, paga um preço. Paga. Vamos ver isso aqui em Hebreus. O escritor aos Hebreus 9, 22. Paga o preço quem não perdoa e paga o preço quem perdoa. Mas vamos ver em qual sentido. 9, 22 aos Hebreus, diz o escritor anônimo, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Olha o preço que Jesus pagou para liberar aos pecadores, à humanidade, o perdão. Quem perdoa paga o preço. Jesus pagou por mim, por nós, pelos pecadores, o preço que ninguém mais pagou e jamais pagará, dando sua própria vida. A Bíblia diz que ele pagou o preço, está aqui. E a Bíblia diz que ele cravou a cédula, errou o alvo, pagou o preço de sangue. E tem gente que não quer pagar o preço para perdoar. Pagar o preço é você renunciar o seu egoísmo, é sacrifício, é descer, é se humilhar, é ser humilde. Isso é preço, porque tem gente que não quer pagar preço para perdoar, quer perdoar da boca para fora. Mas o perdão, ele é incondicional, porque
Deus perdoou para nós, mas contrapartida a uma condição: não de mim para com quem vem me pedir perdão, mas a condição é eu mesmo me humilhar para Deus, me sujeitar, descer, me sacrificar na humildade, porque isso aí também é uma demonstração de conversão. Quem não é convertido não perdoa ninguém, irmão. Quem não tem conversão de verdade não consegue perdoar. Se não perdoar, a mágoa desce ao coração e gera o quê? Raiz de amargura. E uma vez a raiz de amargura gerada, ela vai levar à morte. Olha o que a falta de perdão faz. Tem muita gente morta espiritualmente e outras até mesmo física. Eu falei aqui na segunda anterior que existe um dispositivo, que eu usei até o termo aqui, dispositor, mas a palavra é dispositivo em nós, que quando você deixa de perdoar, é levado pelo rancor, pela a raiz de amargura. Então essa raiz de amargura, ela vai despertar, ela vai acionar esse dispositivo. Ó, aquele carro está lá fora. Aí eu tenho aqui um controle, tá? Eu apertei o controle, há um dispositivo lá que vai acionar aquele alarme lá. Ó. Então, a falta de perdão gera raiz de amargura, o rancor, o ódio, melancolia. Isso vai acionar esse dispositivo. E aí vai desenvolver em nós, no homem, em nós não está repreendido, vai desenvolver no rancoroso, no odioso, a célula cancerígeis, que todo mundo tem, assim como todo mundo tem colesterol, todo mundo tem diabetes. O que tem que fazer é controlar, evitar certo excesso de algumas coisas para que não venha agravar a saúde. Assim, a falta de perdão, ela gera amargura, raiz de amargura. Isso vai acionar em nós esse dispositivo, levando à morte. Lá no Aldenor Belo, no Socorrão, nos hospitais, nas casas, muita gente aí morrendo com esse mal. Muita gente nos psicólogos, eles não conseguem resolver. Nos psiquiatras, ninguém, lá no CAPS, ninguém consegue resolver, porque isso aí é um problema espiritual. Preste atenção, sabia? Estuda, consulta a ciência lá, os psicólogos. Ó, o rancor, a falta de perdão, ele vai trazer, sabe o que também? Que eles dizem aí que é a doença do século, uma tal de depressão. Vai gerar por conta do estresse. A depressão, até aí o psicólogo vai minimizando a situação. Mas se não for tratada, e aí a depressão já não é mais depressão, já passa a ser opressão. Se não for tratado também, aí já passa a ser possessão. Porque a depressão, ela pode ter acompanhamento pelo psicólogo. Mas se não for resolvido, entra na opressão. Aí já é maligno. Começa com uma influência. Nem todo mundo que manifesta demônio, às vezes é demônio, tá? É uma influência, está influenciado. Então o diabo consegue influenciar a pessoa para causar mágoa, para não perdoar, para causar ódio no coração dos outros, e aí a pessoa não libera o perdão, daí
já não é mais uma influência, a pessoa já vai entrar numa depressão. E aí ele não cuida, não é tratado, não busca Deus, e conta tempo, aí da depressão vai entrar para uma opressão, aí já é maligno. E daí a pouco da opressão a pessoa vai para um outro estágio, que é a possessão, aí já é possesso. Aí só jejum e oração. Mas eu estou terminando, vou já orar. Se não perdoar a mágoa, se não perdoar, vírgula, a mágoa desce ao coração e gera raiz de amargura. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Aí a pessoa vai e ora. Jesus ensinou a orar, e as pessoas tomam aquilo como uma oração decorativa, faz daquele modelo de oração uma reza, aí fica todo dia: perdoa nossos devedores, assim como nós temos perdoado. Perdoa as minhas dívidas, perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendeu. Aqui são várias traduções. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Mentira, hipocrisia. A pessoa está lá clamando, suplicando, chorando, se humilhando: me perdoa, pelo amor de Deus. A pessoa não perdoa, só Deus perdoa. Ainda tem crente que diz assim: só Deus que perdoa. É mesmo que ele te perdoou? Mas aí ele vai e prega Mateus capítulo 6, versículo 11. Ele prega aqui em Lucas, prega a Bíblia, ainda diz assim. Aí na oração dele ainda diz: Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Será que é verdade? Pedir perdão para Deus é bom. Agora, liberar o perdão para quem te ofendeu, aí tem que pagar o preço, como nós já aprendemos aqui. Jesus pagou o preço para nos perdoar. Está lá o povo lá, está lá os súditos, está lá os algozes apedrejando, está lá traspassando Jesus com a lança, dando com aquela cana na cabeça de Jesus, escarnecendo e dizendo: tu não é o Cristo, tu não é o Salvador, desce, salva a ti mesmo e a nós também, escarnecendo. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz e nem o que disse. Está lá Estevão, em Atos capítulo 6, sendo apedrejado por fazer o bem, por pregar o evangelho, a salvação, o milagre da vida dos pecadores. Mas eles estão lá apedrejando Estevão. Sabe qual é a oração de Estevão? Senhor, quebra a perna dele. Senhor, põe eles lá na masmorra. Põe ele lá de pedrinha no socorrão. Senhor, põe ele no leito. Não era essa oração. Estavam lá matando o homem de Deus por nenhum mal fazer, só por fazer o bem. Mas ele está lá fazendo a mesma oração modelo de Jesus, quando estava na cruz. Aí Estevão disse: Pai, perdoa, não imputem a eles esse pecado, mas perdoa. Olha aí, sendo apedrejado, sofrendo dores, sendo martirizado. E a gente não pode ninguém olhar com a cara assim ruim para nós, às vezes dormiu mal, ou está de mal com a vida, ou perdeu o emprego, ou o marido foi embora de casa, ou não sei o que. Aí não pode, que ele já está olhando assim, meio virou, meio de beira de olho, entendeu? O Satanás usou lá aquele desigrejado, aí foi lá e encheu a cabeça dele de coisa, aí ele passa pela gente, já não dá nem uma boa noite, já está com o coração cheio de rancor, e aí a gente às vezes está inocente, não sabe de nada. Por isso que tem gente que morre sem saber por que está morrendo, né? Assim também tem muitos crentes que às vezes eles são vitimados por calúnia, por defamação, por algumas inverdades, na inocência, sem saber a procedência, o porquê se
nem eles sabem o que está acontecendo. E a gente tem que vigiar muito. Porque o diabo, João 10:10, o diabo veio, a função dele aqui na terra é tríplice: roubar, matar e destruir. Roubar a paz, a comunhão, o elo do homem com Deus. Matar espiritual, consequentemente, fisicamente. Destruir em todas as áreas, todos os aspectos, moral, espiritual, ministerial, em toda a área. E nós temos que ter muito cuidado, muita prudência. Ficamos com essa palavra, abraçamos esta palavra nesta noite. Se você tem algum problema ou se alguém tem contra você, talvez você nem sabe. Se não sabe, fique na inocência. Mas se você sabe, não custa nada, pegue lá o telefone, usa lá esse negócio que Deus te deu, esse instrumento, que muita gente usa de forma maldosa, tendenciosa, para desgraçar a vida das pessoas. Olha, tu não sabe do babado, tu não sabe da nova, uma quentinha é o cão que vai queimar lá no inferno, né? Olha, pega esse celular e diz: eu estou te ligando porque Deus falou comigo hoje, eu quero que tu me perdoa, eu quero te perdoar, eu quero estar em paz contigo, eu quero estar em santidade, eu quero estar em paz para mim poder ver Deus, eu quero ir para o céu, quero te ver lá também, então me perdoa, eu estou perdoado. Irmão, tu está amontoando brasa na cabeça da pessoa, está ardendo, está queimando, a pessoa não vai resistir. Se for possível, ela vai comprar uma passagem de avião parcelado até 2025 e vai vir de lá do outro estado para comer o churrasco contigo, para comer a picanha contigo, para comemorar contigo, para festejar, porque ela está tão alegre, porque agora a paz está reinando no coração dela. Eu preciso encerrar bem, vou ficar por aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Então não custa nada, perdoa. mas eu não perdoo ele. Pois fica tranquilo, perdoa ele e recebe o perdão de Deus. E aí eu não sei, eu estou aqui, não sei se amanhã eu vou estar aqui ainda. Eu estou aqui, eu sou carne, eu sou pó, eu sou limitado, eu sou mortal, sei lá o que vai acontecer comigo daqui mais um minuto. Então tem que estar em paz com Deus, com a vida, com todo mundo, e o meu negócio é com o céu. Eu estou aqui, não estou aqui, eu não sou ator, não estou aqui, né, para fazer marketing, eu estou aqui para ir para o céu. Nosso negócio é o céu e acabou.